Alguém lembra o que foi que eu falei domingo passado? O pastor Jeremias falou algo muito interessante. Um irmão, na segunda-feira, chegou para ele: pastor, muito obrigado pela palavra de domingo. E ele perguntou: você lembra do que eu falei? Ele disse: eu não lembro de nada, mas eu lembro que foi edificante. Que foi muito edificante e falou ao meu coração na hora, profundamente. Então, é isso que nós precisamos, edificar e o que a gente ouve, fazer mudança, transformação na nossa vida. E essas mensagens gravadas facilitam bastante. Meus irmãos, semana passada eu preguei sobre a celebração da salvação. Nós precisamos celebrar a salvação que recebemos em Cristo Jesus. E passei alguns motivos porque devemos celebrar a salvação recebida em Jesus. Se domingo passado, melhor dizendo, eu falei sobre o nosso passado, olhar para a cruz, olhar para a morte de Jesus, a sua ressurreição. Hoje eu quero te convidar a olhar para frente. E falar de um tema que tem caído em desuso. Pouca gente tem falado da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Esta perspectiva não pode sair jamais do nosso olhar. Olhar para frente com desejo que Ele venha. Eu ouvi um pregador certa vez que fez uma pergunta à igreja na qual ele estava pregando. Quando eu falo da volta de Cristo, o que é que você sente? Medo ou alegria? Foi essa pergunta que ele fez. Medo ou alegria? Talvez essa pergunta precise ser feita hoje para nós. Falar na vinda de Cristo é falar de uma interrupção de uma vida na terra. E o problema é que as pessoas estão tão presas a esta vida aqui na terra. Elas estão na busca da autossatisfação, de construir patrimônios, de concluir cursos, de passar em concurso, que elas não estão preparadas para a vinda de Cristo. Essa é a triste realidade. A igreja de Apocalipse dizia: Maranata, vem Senhor Jesus, ou seja, vem depressa. Hoje nós não pregamos mais sobre isso, porque de alguma forma queremos que Jesus retarde a sua vinda o máximo possível. Falar na vinda de Cristo está fora de moda. Mas eu quero falar de algo que está fora de moda e convidá-los a abrir na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que há nela será destruída. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E Pedro responde: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Pedro traz o tema à tona. Pedro fala da necessidade de um preparo para a vinda de Cristo. Não o preparo de Cristo, mas o nosso preparo. Ele diz que é necessário que estejamos preparados para a vinda dele, para não sermos envergonhados como aquelas virgens da parábola que Jesus conta, que saíram ao encontro do noivo, mas não levaram óleo. E os seus candeeiros se apagaram, porque não estavam preparadas para a vinda de Cristo. O que a Bíblia quer dizer, queridos, é que nós devemos estar preparados. Essa é a principal lição para a vinda de Cristo. Nós às vezes trocamos os temas de importância. Nós ficamos ali discutindo se é pré-milenismo, pós-milenismo, e vamos procurando teologia, para discutir teologia. Também é importante. Nós queremos saber se Jesus vem antes da tribulação, depois da tribulação. Nós ficamos ali na pesquisa dedicada para saber quem será o anticristo. E às vezes identificamos o anticristo com
várias organizações, pessoas, movimentos, mas infelizmente nós não estamos nos preparando. É bem verdade que os sinais da vinda de Cristo são mais notórios e latentes do que já foram há alguns dias. A Bíblia classifica 2 sinais que precisamos observar com respeito à vinda de Cristo. O primeiro são os sinais da aproximação do tempo da vinda do Senhor. Ele diz que dentre esses você vai encontrar terremotos, rumores de guerra, fome, peste, discórdia entre pessoas. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24, Jesus falando que o amor de muitos se esfriaria. Olha o que Paulo vai dizer na carta a Timóteo, no capítulo 3. Paulo chama a atenção e diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E veja se nós não estamos vivendo esses tempos terríveis. Paulo continua: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impuros, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. E olha que coisa terrível: mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O amor se esfriará, o ódio, o pior do ser humano, se manifestará. Você não precisa ir longe para ver isso. Precisa ir numa escola, assistir a alguns vídeos de alunos batendo em professores, do desrespeito total, de filhos fazendo com pais o que é inconcebível, impensável há pouco tempo. Mais amigos de si próprios do que dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se deles também. Você tem sinais físicos e tem sinais comportamentais. Mas Jesus e Paulo vai tratar da vinda de Cristo na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses. E no capítulo 24, Jesus fala de forma bem profunda. Ele começa lá no 23, mas o 24 é onde ele se aprofunda mais. Ele diz: esses sinais, guerras, rumores de guerras, terremotos, e agora furacões, etc, etc, são sinais de que a vinda está próxima. Mas ele não virá antes que o Evangelho seja pregado em todo o mundo e que o anticristo se manifeste. Essas 2 manifestações ou constatações da pregação do Evangelho a todo mundo e a vinda, a manifestação do anticristo. A pergunta é: o Evangelho foi pregado em todo o mundo? Talvez você diga ainda não, e eu diga talvez. Nós vivemos em um tempo, meus irmãos, do avanço tecnológico, da informática. Até nas selvas você é capaz de pegar rádio, televisão e até internet. É bem provável que nos fins do mundo alguém ouça uma rádio, ouça um programa evangélico. O Ronaldo Lidório, um pastor presbiteriano que trabalha na área de missões, ele conta que certa vez ele fez um plano evangelístico para evangelizar uma tribo no Amazonas. Porque na avaliação dos missionários, aquela tribo não tinha mantido contato com o ser humano, com o homem branco. E quando ele chega lá, ele descobre que havia uma igreja naquela tribo de índio, chamada Igreja do Rádio. Eles captavam os programas evangélicos de rádio e se reuniam
para ouvir o rádio. E havia uma igreja que se reunia regularmente para ouvir o programa. Que coisa sensacional. Então, quando eu falei que depende, é porque se a gente for pensar pessoas individuais, pode ser que nem todos tenham ouvido a mensagem. Mas se a gente for pensar em povos e regiões, aí o evangelho pode ter chegado. Se o evangelho chegou a toda criatura, por esse recurso da internet, do rádio, da televisão, etc., fica faltando apenas um elemento restante: a manifestação do anticristo. Aí nós vamos entrar numa seara muito complexa, porque até hoje se discute quem será o anticristo, como virá o anticristo. Aí você vai ter uma gama de opções de quem é o anticristo. Eu preguei aqui e repito que para mim não resta dúvida, o movimento islâmico no mundo vai se expandir de tal forma e vai perseguir a igreja de tal forma que aquilo que a Bíblia diz, de que os cristãos serão perseguidos e odiados, será patrocinado por um movimento que faz o ódio reinar contra a igreja de Cristo. E no meu entendimento, você não precisa concordar comigo, a extensão do crescimento islâmico no mundo é muito preocupante. A Europa, há cálculos de que 25, 30 anos, e eu estou sendo otimista, a Europa será um continente completamente islâmico por crescimento populacional. Porque o europeu, quando tem um casal, tem um filho, é muito. E eles normalmente procriam e procriam muito. O crescimento, a tomada do poder não vai ser com a jihad, vai ser com o crescimento populacional. Se não bastasse o que está acontecendo com o crescimento populacional, esta entrada em massa de imigrantes, na sua grande maioria islâmicos, aumenta a chance da Europa se islamizar mais rápido ainda. O maior país islâmico do mundo não está na Arábia Saudita, não está na Jordânia, não está no Oriente Médio, está na Ásia. A Indonésia é o maior país islâmico. Você sabia que a Índia, ali perto da Segunda Guerra Mundial, e o Paquistão era um país só que se rompeu por uma guerra política, hinduístas e islâmicos? E há países na África Central em que a força islâmica tem chegado não com o poder de evangelização, mas com o poder das armas. Queridos, se isso continuar crescendo de forma exponencial, como está, as igrejas nestes países não terão espaço e se cumprirá aquilo que a Bíblia diz. Sem contar que nós estamos numa conjuntura geopolítica há muito tempo que não se repete. Nós temos na conjuntura geopolítica, é uma opinião minha, você não precisa concordar comigo. Você tem o doido louro, o doido pequeno e o doido Putin. Tem o Trump, que se aquele homem tiver juízo na cabeça, eu não preciso mais de psiquiatra para mim. O homem vai na ONU e chama para briga o Irã e a Coreia do Norte. O que a Coreia do Norte e o Irã fazem imediatamente após o desafio do Trump? Lançam mísseis de médio alcance. O Irã lançou, nesses dias, um míssil de 2.000 quilômetros de alcance. O Irã estava quieto. O Irã vai chamar Israel para o conflito. Trump vai ajudá-lo. Putin já invadiu a Crimeia.
deslocou, e eu estou contando de algo que saiu no jornal há uma semana. Tudo numa semana. Putin está deslocando mais de 100 soldados para uma fronteira perto do leste europeu. Meus irmãos, um conflito de uma escalada inimaginável. Ninguém sabe se isso não é, de fato, a última guerra. E eu não falo isso para você ter medo. Eu falo isso para você entender que é necessário que você se prepare. É tempo de se preparar para a vinda de Cristo. Quando Pedro diz na sua carta que nós devemos esperar e apressar a vinda de Cristo, isso nos leva a entender que não é só esperar. Quando a igreja anuncia o evangelho por todo mundo, quando a igreja anda em santidade e oração, a vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Daí Jesus dizer, Pedro dizer, Paulo também afirmar que a vinda de Cristo será como um ladrão. O ladrão não avisa o dia e a hora. Se alguém disser para você, olha, está tendo um alinhamento de planetas. E Jesus vai vir no dia que alinhar tudo. Olha, quando faltar 1 grau para alinhar, espera que ele venha. Eu vou dizer uma coisa para você. Ele não vem. Ele não vem. Porque todas as vezes que o homem marcou que Jesus viria, ele não veio. Sabe por quê? Porque o dia e a hora, só o Pai sabe. Jesus chega a dizer que ele mesmo não sabe o dia. Ele só sabe que ele virá de forma inesperada. Quando ninguém esperar. E aqui tem alguém concordando comigo. Dando um glória a Deus. Vocês não dão, ele dá. Então... inesperadamente, irmãos. E eu fico pensando assim, será que nós estamos esperando? Os sinais cada dia mais se evidenciam, se tornam marcantes, presentes, numa conjuntura social. É claro que eu não quero ser um exegeta de jornais, eu quero ser exegeta da Bíblia. Mas se a Bíblia diz que isso são sinais, e se a gente olha para o contexto mundial, uma guerra de proporções mundiais e atômicas, é apocalipse sinal. Não tenha dúvida. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho receio da Coreia e dos Estados Unidos. Não tenho. O Putin pode espernear, tomar mais um pedaço de alguns países ali do leste europeu. Sabe do que eu tenho receio? Do Irã entrar no conflito. E para complicar mais ainda, querer atacar Israel. Aí sim. Aí o negócio desanda. Desanda completamente. E aí entra o que fala a Bíblia do conflito no vale do Armagedon, um conflito profético e bíblico. Aí, queridos, o sinal ficará evidente. E aí nós vamos descobrir, não muito distante, quem é o anticristo. Porque tem muitos candidatos para isso. Eu dou um contexto, faço uma leitura com vocês dos sinais do fim e da possibilidade de que esses eventos possam trazer a consolidação do fim. Uma perseguição contra a igreja no mundo inteiro e, sobretudo, um ódio contra a mensagem do Evangelho. O ódio contra a mensagem do Evangelho você vai encontrar já no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, uma hostilidade. Você ser crente e acreditar no que você acredita hoje, causa ódio em pessoas. A Bíblia diz que eu tenho que esperar Jesus e apressar a vinda de Cristo. Como é que eu posso esperar e apressar a vinda de Cristo? Primeiro, estando no estado e no espírito de espera. A gente não pode viver como se isso fosse para a semana que vem ou daqui 3 anos, 4 anos. Eu creio que deve ser uma realidade diária. Pensar, Senhor, será que o Senhor vem hoje?
Você pensa em céu? Ou você está tão apegado a esse mundo, a essa terra, que pensar em céu é uma realidade muito distante? Você pensa no dia do juízo, porque Jesus vem primeiro para estabelecer o juízo aqui na terra. Você está preparado para sentar no tribunal de Cristo? Então é necessário que pensemos mais nesse tema e na realidade da vinda de Cristo. E eu vou dizer uma coisa, nós só estamos bem espiritualmente quando somos capazes de dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, hoje, amanhã e sempre. É isso que a igreja faz, e Jesus diz que em Apocalipse a igreja diz: vem, vem Maranata, Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos nos preparando e apressando a vinda de Cristo, quando estamos dia a dia orando e pedindo que Ele venha. Outra coisa que faz com que estejamos em condições de esperar e apressar a vinda de Cristo: uma vida de santidade, uma vida de zelo com Deus, com a sua palavra, com a sua vontade. Quando nós estamos vivendo uma vida em piedade, é o que o texto bíblico vai dizer claramente. O versículo 10. O dia do Senhor virá como ladrão. O versículo 11 diz: visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Comece a guardar a vontade de Deus, a lei de Deus. Comece a levar a sério o ensino. Isso é viver de forma santa e piedosa, para não ser pego de surpresa naquele dia, o dia da vinda dele. Terceira coisa, é necessário apressarmos a evangelização. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? A última vez. Sentou com alguém e falou do Deus que salvou sua vida, da graça que Ele traz e revelou na cruz do Calvário, da vida eterna. Qual foi a última vez? Isso deve nos inquietar, irmãos, porque a principal mensagem da igreja é essa: de que Jesus veio para salvar pecadores e que os pecadores precisam se arrepender, se achegar a Jesus e receber o seu perdão, para que estejam preparados para o dia da vinda dele, para quando o juízo for estabelecido na terra, no dia do juízo, ele possa estar livre de condenação. Porque só quem está em Cristo, a palavra de Deus afirma, quem está em Cristo é nova criatura. E afirma mais, ele afirma que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas é necessário que a gente apresse o processo de evangelização, de partilhamento da palavra, de anunciar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Aí você está ali pensando, está pensando com você mesmo: mas eu não sei evangelizar. Bom, então você tem que vir para a escola dominical, começar a estudar a Bíblia, participar de um grupo familiar, começar a ler a Bíblia, ler comentários. Você precisa aprender. Porém, o principal para evangelizar não é ser um doutor em teologia, é ter tido uma experiência de conversão. E essa experiência de conversão vai dizer: eu antes era assim, encontrei a graça de Jesus na minha vida, encontrei sentido para viver, razão para sonhar e ter esperança, e Ele fez isso na minha vida. Aí você vai falar de quem fez a obra na sua vida, quem morreu por você, quem pagou o preço por você, quem quis o seu bem. Você vai contar do que aconteceu na sua vida. Ou então você pode pegar as grandes deixas e brechas que acontecem. Eu faço isso. Converso com alguém, às vezes conheço, às vezes não conheço, e a conversa surge. A pessoa diz assim: rapaz, eu estou com um problema, meu. Isso aconteceu agora, eu fui ter uma consulta médica, e na consulta o médico falou assim: minha esposa de 57 anos teve um AVC.
tão nova e teve um AVC. Eu disse, doutor, eu posso orar por ela e pelo senhor? Eu sou crente, eu acredito que Jesus pode ajudar a sua esposa. Ele olhou para mim e disse, claro. No meio da consulta, parei a consulta, orei para aquele homem, disse, vou levar para a igreja, para as pessoas orarem por você. Porque Deus é um Deus misericordioso, que estende a mão ao necessitado. Eu orei e ainda dei uma palavra de evangelização para aquele homem. São as brechas que surgem, são oportunidades que surgem, que nós não podemos nos calar. Porque essa é a missão nossa. Pegar as oportunidades que surgem e falar do amor de Deus, da graça perdoadora de Deus na nossa vida. Então, este é um ponto que nós precisamos resgatar na nossa vida. A vida de evangelização. De falar daquilo que Deus fez em nossa vida, no nosso coração. E por último, irmãos, nós precisamos orar mais. Orar mais. Nós não conseguiremos ser o que Deus quer que sejamos sem a vida de oração. Tem um tempo de oração. Não aquela oração na hora da refeição, é importante, mas não é aquela que eu estou falando. É quando você tem um tempo, comece com 10, aumente para 20, para 30, não comece querendo orar 1 hora. Se você não tem hábito de oração, você não vai conseguir orar 1 hora. Começa com 10. E depois você vai aumentando. Mas não deixe para orar na hora de dormir. Tem crente que tem umas ideias interessantes, é só a ideia de Jerico mesmo. Eu vou orar de noite, antes de dormir. Aí ele assiste, vai para a internet, chega de madrugada, 12 horas, agora eu vou orar. Ele deita na cama, ele não ajoelha, não fica em pé, ele deita na cama. Ele diz, ó Deus. Aí fica no ó Deus. Acabou a oração. Fica só no ó Deus. Ó Deus mesmo. Se você sabe que você vai estar com sono, você tem que ficar em pé. Não invente orar de voz baixa, porque para acordar e para você ficar concentrado, às vezes você tem que falar audivelmente. Nós precisamos orar mais, queridos. Nós precisamos buscar Deus mais. Tudo isso que eu mencionei que devemos fazer para esperar e apressar a vinda de Cristo, não é só porque a vinda de Cristo está próxima, é porque é nosso dever e papel. Mas a Bíblia nos relata e diz de forma categórica que isso faz parte de uma atitude prévia para a vinda de Cristo. Quando Jesus disse que foi preparar lugar para nós, Ele queria que a gente desejasse estar com Ele. Quando Paulo em Filipenses diz que o desejo dele era partir e estar com Cristo, é porque a ideia de céu era mais empolgante do que a vida aqui na terra. Repito, toda vez que o nosso coração se apega a esse mundo de tal forma que a ideia da vinda de Cristo, o dia da vinda de Cristo, a gente não quer nem pensar nesse dia, é porque a gente e nós, você escolhe qualquer um deles, ou não está bem, ou não estamos bem. Desejar a vinda de Cristo é querer partir e estar com Cristo. A não ser que você seja dispensacionalista. Aí você vai passar 1000 anos aqui na terra a mais. Aí você fica e eu vou. Se você for dispensacionalista, seria um tema depois para a gente estudar isso. A Bíblia fala, desde o credo apostólico, na história da igreja, só mudou a forma de pensar sobre a vinda de Cristo em 1856. Com um movimento que depois deu origem aos Testemunhas de Jeová, e que depois um outro movimento simultâneo que deu origem à Igreja Adventista. A Igreja Adventista tem esse nome porque ela esperava a vinda de Cristo no 7º dia. Adventistas do 7º dia. Adventista vem da palavra advento. Advento é uma forma de se referir à vinda de Cristo. E tanto os Testemunhas de Jeová, os seus fundadores, quanto os fundadores dos Adventistas,
marcaram 1, 2 vezes, às vezes 3 vezes a vinda de Cristo. E eu disse e repito, toda vez que se marcar a vinda de Cristo, dá uma data, uma hora, um momento, Ele não virá. Porque a Bíblia diz que Ele vem de forma inesperada como um ladrão. Então, enquanto se discute teologia, enquanto se discute o tempo da vinda de Cristo, nós devemos nos preparar, irmãos, para a vinda de Cristo. Esse é o grande tema. É estar pronto para a vinda dele a qualquer momento. E se olhar para frente. Se domingo passado eu convidei você a olhar para trás, a celebrar a salvação um dia na cruz, a salvação que te faz viver aqui nessa terra, eu quero que você olhe para frente para a vinda de Cristo, que é a experiência que vai te tirar dessa terra. E vai te fazer viver a dimensão tal da alegria plena, do conforto pleno. Não haverá mais lágrimas, não haverão mais lágrimas nos nossos olhos, melhor dizendo. Luto não sofreremos mais. A Bíblia diz que Deus fará um tabernáculo no meio do seu povo. A descrição em Apocalipse de como será essa vida depois da sua vinda, para onde Ele nos levará, é algo maravilhoso. E a pergunta é, por que que nós não desejamos tanto a vinda de Cristo? Por que que muitos crentes têm medo desse tema? O meu desejo sincero é que eu e você, irmãos, façamos planos aqui para a terra assim. Não estou convidando você a desapegar de tudo ao ponto de viver esperando para amanhã a vinda de Cristo. Espere a vinda de Cristo para qualquer momento. É isso que eu quero dizer para você. Esteja com o coração preparado, procurando viver uma vida piedosa, em oração, trabalhando para o Senhor, fazendo a obra da seara, se enchendo do Espírito Santo, para desse jeito, quando Ele aparecer nos ares, nas nuvens, com anjos e com aqueles que já se foram e estão com Ele, possamos ser arrebatados e encontrar com Ele nos ares para depois voltar para a terra. E quando voltarmos, Ele vai instalar o tribunal, o dia do juízo vai acontecer. E depois do dia do juízo, aqueles que são deles, eu estou reduzindo algo que dá aulas. Aqueles que são deles, partirão imediatamente para o céu. A ideia de 1000 anos na terra é uma forma equivocada de interpretar Apocalipse capítulo 20, quando se pega 1000 anos e se interpreta de forma literal, quando todo o Apocalipse, os números são simbólicos. Então essa ideia de ficar depois do dia do juízo não é uma ideia tradicional da igreja cristã. Ela vai surgir depois de 1856. Ou seja, queridos, e muita gente embarcou nisso. Muita gente acredita nisso. Mas independente da teologia que você tem, o importante é que você saiba, você precisa esperar e apressar a vinda de Cristo. E você só fará isso vivendo uma vida na presença de Deus, seguindo essas recomendações que a Bíblia dá e que eu gastei tempo para fazer lembrar você e a mim, de como é importante estar lembrando disso a todo instante, a cada momento da nossa vida. Que Deus nos ajude e nos dê o desejo de estar com Ele aqui e lá no céu eternamente.